O autismo é dividido em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3. O DSM é quem faz essa descrição. Ele diz assim, quem precisa de apoio é nível 1. Quem precisa de apoio substancial, nível 2. E apoio muito substancial, nível 3. Ou seja, eu preciso ficar o dia inteiro ao lado do indivíduo. Ele não consegue ir ao banheiro sozinho, ele não consegue fazer a comida dele sozinho. Nível 3, porque ele é totalmente dependente. Ele precisa de apoio todos os dias, em algum momento, em um certo momento ele precisa, ele faz algumas coisas, daqui a pouco ele precisa um pouco também, em alguns momentos do dia. Então, nível 2. Se o indivíduo precisa de um apoio pontual, como eu tenho o meu terapeuta, o meu psicólogo, que é um excelente psicólogo que me ajuda muito em várias coisas. E aí, uma vez por semana, eu tenho a terapia. Eu tenho a minha mulher, em muitos momentos, ela passa o pano para mim, digamos assim. Ela entende. Ela entende, ela tem experiência na área. Então, as pessoas entendem de um modo geral e apoiam, não é só ela e tal. Então, isso é o apoio. É um apoio mais pontual, né? Esses autistas nível 1, né, que são similares a mim, grande parte deles com cognitivo e com linguagem preservada, que é totalmente diferente lá do meu irmão, esses autistas, eles têm necessidades de apoio que, de um modo geral, não são atendidas. Elas são muito invisibilizadas. E isso acaba gerando uma série de conflitos, né? Uma série de problemas. E aí você tem, por exemplo, o risco de suicídio é de 4 a 9 vezes superior a uma população com desenvolvimento típico. Mas então, eu justamente estava pensando nesse contrabalanço que existe, de certa forma, uma romantização do autismo. Existe uma... eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Veja, se eu tenho uma condição que multiplica de 4 a 9 vezes o risco de suicídio, essa condição é muito séria, cara. 4 a 9 é absurdo. Entende? É uma coisa brutal. Só que, como é que a gente tem a clareza do impacto dessa condição se eu olho para a pessoa e se eu estou vendo um comportamento ali que para mim não parece ter nada diferente? Por exemplo, se eu vejo o Elon Musk, se eu vejo o cara super bem sucedido... Isso, eu não acho nem que o problema seja tu ver a outra pessoa e achar ela que tem um comportamento normal. Eu acho que o problema são esses poucos indivíduos com transtornos mentais que conseguem ter sucesso, sei lá, TDAH é muito massa, o Michael Phelps nadava igual um peixe. Sei lá, porque não sei quem era bipolar e era muito foda, pintava quadros, Leonardo da Vinci, olha só, não sei o quê. Mas a realidade é a inversa. E aí a mídia, a indústria de produção cinematográfica, etc., trabalha em cima disso, romantizando ainda mais. Porque toda série que tu vai ver que tem um autista, o autista é um gênio, é o The Good Doctor que fura com a garrafa e salva o cara e tal. Eu tenho um artigo publicado sobre séries de TV e autismo. Chama Luz, Estereótipo, Luz, Câmera, Estereótipo, Ação. Muito bom. E aí eu trabalho... Naquele momento que eu fiz o artigo, e não mudou nada de lá pra cá, havia 4 séries com... o critério era protagonista autista que fosse oficialmente diagnosticado, ou seja, que a direção, ou no roteiro, em algum lugar falasse isso. Tinha 4. Todos eram gênios. Nenhum deles errava nunca, eles só acertavam. É quase um semideus. Agora, se você olhar, por exemplo, pro The Good Doctor ou pro Atypical, que é uma outra série da Netflix, eu olho pra ele e me pergunto, uma pessoa como essa é possível? Ela é possível? É possível. Só que ela é a pessoa, estatisticamente falando, que é a pessoa que você vai encontrar normalmente você encontra com autismo? Não. Pode ser que uma vez na vida ou na morte tenha uma pessoa que tem essa característica. Mas é um caso muito pontual. A maioria... Não é assim. Tem inclusive uma questão de inteligência, que eu já vou falar, mas você tem, portanto, um quadro que na realidade acaba sendo muito diferente. Aí quando você vê uma série, você fala, tudo bem, essa série está falando de um caso extraordinário, tudo bem, ele pode existir, então ok. Só que a outra série também, e a outra também, e a outra... Então todas só falam disso. E aí você causa uma distorção terrível. Por exemplo, quando eu falo que meu filho é autista, muitas pessoas perguntam, e qual é a super habilidade dele? Que é típica de um quadro chamado savantismo,
que é um quadro de pessoas que têm uma ilha de habilidade muito, muito extrema. O The Good Doctor, o personagem, ele tem uma habilidade extrema, ele tem um savantismo. Eles falam isso durante a série, né? Ele fala que ele tem savantismo. Que é um caso muito pontual, que vai ser 10% ou menos que tem algum comportamento assim muito acentuado. E ainda às vezes não é a maioria. E nem é, né? São casos muito pontuais, é muito específico. E a grande maioria, se não todos, aí isso é um debate, concomitantemente tem deficiência intelectual, não é como o The Good Doctor. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um rapaz que está institucionalizado, ou estava, que ele saiu do lugar onde ele estava. Fugiu. Foi parar em outro lugar. E aí, quando ele voltou, ele desenhou tudo que ele viu. Mas tudo que ele viu é tudo. Todos os carros, todos os prédios, todos os andares, todas as surreal, assim. Um nível sobre-humano de captação de detalhes. Você fala assim, não, isso não pode... Isso horas depois. Só que ele não sabe falar. Entendeu? Então, ele tem uma super habilidade, uma ilha de habilidade, mas ele não sabe falar. Tem um outro que inspirou o Rain Man, que é aquele personagem do filme, né, de 89, do Dustin Hoffman, que se você pega uma coisa de palito, assim, se você jogar no chão, ele diz, é tantos, imediatamente. Ele não precisa fazer como nós, 1, 2, 3... Quantos que foram? 36, 49... 39. Imediatamente. Isso existe. Existe. Esse cara é uma pessoa real, ele faleceu agora. Mas é uma pessoa real, é o Kim Peek, né? E existem vários outros exemplos similares a esse. Mas ele não sabia amarrar o sapato. Ele decorou 13 mil livros. Qualquer página que você falasse, ele falava da primeira letra à última. Mas ele não entendia nada de nenhuma página. Cara, isso é loucura, velho. Não é? E isso é porque, muito provavelmente, a gente não entende direito esse fenômeno. Esse fenômeno ainda é um mistério. Mas provavelmente que na poda neural a gente vai selecionar quais os neurônios são apropriados, quais as sinapses são apropriadas, aquelas que foram mais estimuladas, que são mais adaptativas, o resto você mata, né? Durante a poda neural entre 1 ano e 2 meses até 3 anos. Nesses indivíduos tem um erro na poda neural, que a gente não sabe porquê, não sabe nada disso, a gente sabe só que tem fundamento genético. E aí uma habilidade fica ligada no máximo, no extremo, usa toda a atividade, todo o processamento cerebral fica nela. Enquanto outra, que essa sim era adaptativa, como falar, fica desligada. Então você tem indivíduos que falam tudo, quando chega lá nessa idade, perdem a fala e ficam, às vezes, com uma habilidade muito extraordinária ligada. É por isso que é uma ilha de habilidade.